Nesse vídeo rápido é mostrar para vocês como é que a gente documenta as informações do paciente no nosso prontuário. É um prontuário totalmente customizado para a especialidade de cirurgia vascular e especialmente no sentido de mensurar o desfecho do tratamento que a gente oferece para aquele paciente. Então, eu vou entrar aqui no prontuário, eu já vou direto para a agenda. Eu coloquei aqui um paciente simbólico chamado teste 001, entro aqui na consulta ambulatorial dele e aqui vocês já podem observar o universo que a gente transita, né, de informações que a gente considera absolutamente fundamentais. Então, a queixa principal do paciente, onde a gente documenta o que for necessário, um paciente, por exemplo, com dor na perna, a história da doença atual, onde você disserta um pouco sobre essa questão, história familiar, comorbidades. Então, no momento que você coloca assim, a gente já deixa aqui algumas comorbidades muito comuns na área de cirurgia vascular, onde eu possa inserir, né, uma série de fatores, uma série de situações, inclusive aqui o COVID, ele já aparece aqui para gente. Uma área para preenchimento livre de outras comorbidades, status funcional do paciente, digamos que ele seja independente, caminhe sem restrição, se ele faz alguma atividade física, qual atividade ele faz, se ele fuma, né, o uso de bebida alcoólica, cirurgias prévias cardiovasculares. Aqui mais uma vez a gente coloca o nosso universo mais frequente, aqui por exemplo varizes, e um campo livre também para preenchimento de outros procedimentos relevantes, medicamentos em uso, mais uma vez os mais relevantes na nossa especialidade, tudo que eu clico aqui já aparece aqui para gente, outros medicamentos para preenchimento livre, alergias, questões mais relacionadas às mulheres, tá? E aí a gente parte para o exame físico. Temos aqui algumas perguntas interessantes, muito voltadas, né, para a nossa realidade. É se esse paciente tem doença venosa importante. Se eu clico aqui que sim, eu preciso preencher os detalhes do exame físico venoso, que eu vou mostrar para vocês. A questão dos pulsos periféricos também é importante, né? Se eu coloco ou não, eu passo a descrever alguns detalhes, né, de como é que são esses pulsos nos membros superiores, inferiores, carótidas. E se ele tem doença vascular mista, ou seja, tanto doença venosa como arterial. Então aqui eu parto realmente para a descrição daquela anamnese e exame físico do paciente, com uma imensa abertura aqui para eu escrever o que eu quiser. Coloco um diagnóstico, vamos colocar aqui varizes, por exemplo, dos membros inferiores. E aqui é que entra o principal território onde a gente mensura o desfecho. Então, se o paciente vai ser submetido a algum tratamento venoso, a gente coloca aqui que sim, né? Digamos que é a primeira consulta desse paciente, ou seja, é a avaliação 1, aí sim eu vou começar a preencher o histórico desse paciente. Ele fez algum procedimento no passado? Ele já operou varizes, por exemplo, ele já fez algum tipo de escleroterapia de pequenos vasos. A gente coloca aqui essas informações. Medicamentos em uso, mesma coisa. Ele já usou flebotônico, já usou AS, podemos preencher aqui livremente. Terapia compressiva, ele usa algum tipo de terapia compressiva, meia elástica? Sim, não, raramente, intermitente, irregular. Por algum motivo não tem indicação ou contraindicação, a gente preenche aqui. Se ele teve alguma trombose no passado, a gente vai poder colocar mais detalhes sobre essa trombose, tá? Qual membro a ser tratado, digamos que seja bilateral. Motivo principal são sintomas, são questões estéticas. As duas situações têm aplicabilidade aqui, ou outras questões que motivam o tratamento, aí você especifica aqui. Quanto tempo de doença? Tem mais de 1 ano de doença. E aí a gente preenche algo muito importante, que são esses critérios, esses scores de doença venosa, tanto VCSS como CEAP. Aqui já com digamos assim, uma colinha do que significa cada um dos critérios, e você preenche aqui livremente. Dor,
varizes, edema, inflamação, induração, número de úlceras, enfim. Você preenche, ele já te dá um número aqui, um valor pré-tratamento, digamos assim, e colocamos a CEAP da mesma maneira, tá? Vou colocar aqui aleatoriamente só para a gente andar. E aí, diante desse contexto, a gente define qual é o tratamento do paciente. No caso, digamos que a gente indique espuma para ele. Então a gente coloca aqui essa indicação, tá? Na sequência, então, a gente já tem aqui um print, né, a realidade do paciente pré-tratamento. Se esse paciente for fazer algum tipo de cirurgia, a gente mensura as taxas de conversão aqui, né? Então, solicitar internação para cirurgia e a gente vai adiante. Se esse paciente for fazer um procedimento com espuma, mais uma vez a gente documenta a sessão aqui, né? Digamos que a gente vai tratar o membro inferior esquerdo. Vamos tratar a safena desse paciente. Então a gente coloca aqui o volume que vai ser utilizado, a concentração, né? A diluição, se vai fazer alguma compressão após, se teve alguma intercorrência, tá? Alguns comentários. Então é assim que a gente mensura, falando aqui de uma maneira bem genérica, a apresentação do paciente antes da gente propor o tratamento. E, obviamente, como é que a gente documenta a realização de uma espuma ou de uma cirurgia na sequência. Óbvio que quando esse paciente terminar o tratamento, a gente já entra numa outra esfera. Então, eu vou simular aqui esse desfecho, né? Então, mais uma vez, a gente vai aqui para esse segundo slide. Eu vou colocar que esse paciente está recebendo alta do tratamento, digamos assim, e aí vou mostrar para vocês o que a gente documenta de importante, justamente para dar essa alta e ter as informações pré e pós-tratamento. Pronto, aqui vamos dizer então que esse paciente já fez o tratamento e a gente vai fazer uma avaliação final, né? Nessa avaliação final, eu já tenho aqui alguns itens de preenchimento prévio, né, que a gente colocou na avaliação inicial, e aí a gente vai detalhar o que foi feito. Digamos que a gente tenha feito espuma na perna direita e na perna esquerda, né? Medicamentos utilizados, usamos flebotônicos. Adesão à terapia compressiva foi ótima, regular. E aí a gente coloca aqui justamente o resultado após tratamento. Como é que ficou o VCSS desse paciente após o tratamento, né? Como é que ficou o CEAP desse paciente após o tratamento? E aí a gente consegue entender a qualidade daquilo que a gente ofereceu, né? O desfecho desse paciente. Eu vejo o VCS pré, digamos que era 16, e vejo o VCSS pós, que foi para 3. Então teve uma melhora importantíssima nesse caso. Como é que foi a adesão ao tratamento desse paciente? Foi moderada, foi excelente, ou seja, para a gente também mensurar alguns vieses e considerações sobre a adesão ao tratamento. O paciente, o trabalho dificulta a adesão, o paciente sedentário, ele fez terapia compressiva insuficiente e, obviamente, um preenchimento livre do que eu quiser mensurar. Então, de uma maneira simples, é assim que a gente mensura tanto na chegada do paciente, no momento em que a gente define o tratamento e as características desse paciente e dos seus sintomas, e na sequência, quando ele recebe alta, qual é o status dele pós-tratamento, tá? Então, só detalhando para vocês como é que a gente mensura o desfecho desses pacientes.